Olá, serei seu professor nesta videoaula de usinagem. Vamos começar? Os temas desta aula são histórico, classificação, processos e parâmetros de usinagem. A história da usinagem vai desde a Idade da Pedra até os dias atuais. Mas foi no século XVII que os processos para obtenção do ferro foram melhorados. Depois, em 1900, Taylor descobre o aço rápido. E aí, a partir do século XIX, começaram os estudos mais aprofundados sobre o assunto. Hoje temos, por exemplo, vários processos de usinagem com remoção de cavaco, do tipo convencionais. Temos também comando numérico computadorizado, o famoso CNC, que compreende usinagens com bastante precisão, não só no dimensional, mas também no acabamento e na rugosidade. Permite fazer geometrias bastante complexas, com tolerâncias bastante apertadas. Um desses exemplos é o processo de torneamento, onde a minha peça é rotacionada e a ferramenta faz o movimento de translado. Existem vários tipos de usinagem por meio do torneamento, como por exemplo, o cilíndrico externo, o cônico externo, o curvilíneo, o cilíndrico interno, o cônico interno e o sangramento, que é o corte propriamente dito. E tudo isso graças à condição de remover o cavaco. E o que vem ser esse cavaco? Cavaco é esse material que ele é arrancado por meio de uma ferramenta de uma peça bruta, um tarugo, uma peça fundida ou de algum processo de conformação mecânica até seu estágio final. São vários tipos de cavaco, como por exemplo em fita, helicoidal, espiral, em lasca ou pedaços. Isso tudo depende de vários fatores para o cavaco ter esse formato, essa forma, essa dimensão. Graças às pastilhas que hoje foram desenvolvidas através do processo de metalurgia do pó, inclusive tem pastilhas com revestimentos de tungstênio, de cobalto, que garante aí uma vida útil maior, uma qualidade melhor desse ferramental. Temos também os portas-ferramentas, que acondiciona essas ferramentas, essas pastilhas, e permite até o uso em conjunto de 2 ou mais pastilhas. Permite também algumas serem lapidadas ou retificadas. Existe também a condição de você poder controlar a geometria do seu cavaco através dos quebra-cavaco que tem nas próprias pastilhas ou até mesmo no ferramental. Um outro processo de usinagem muito utilizado, convencional, é o fresamento. No fresamento, a minha ferramenta rotaciona e a minha peça translada. Existem várias operações também no fresamento, como por exemplo, a fresagem cilíndrica, a cilíndrica concordante, a cilíndrica discordante, a fresa de topo, a fresa composta. Vocês podem ver que a formação do cavaco, ela se dá nessa interface entre a minha ferramenta e o meu material. Outros processos convencionais são a mandrilhadora e a retificadora.
Na mandrilhadora, eu tenho uma ferramenta que permite a utilização de várias pastilhas. Isso me confere uma precisão e um acabamento maior na operação de mandrilhamento e geralmente ela é muito utilizada para fazer furo e rasgos. Já na retificadora, a minha ferramenta é um rebolo, uma peça abrasiva, muito utilizada para materiais muito duros e ela tem a condição de conferir nessas peças um excelente acabamento e uma excelente precisão dimensional. Ainda falando de processos com remoção de cavaco de forma convencional, nós temos aí a furadeira para fazer as furações, o serramento responsável pelo corte de materiais, a limagem, que ainda é bastante utilizada como ajuste para poder conferir acabamento, para poder melhorar alguma precisão dimensional de forma manual, e o aplanamento, que é responsável por aplanar as peças, deixando elas planas, paralelas, perpendiculares ou até em outro plano inclinado com mais precisão. Ainda em processos com remoção de cavaco de forma convencional, nós temos o rosqueamento, responsável pela usinagem de fusos e de roscas de parafusos e etc. Temos também o alargamento. Uma vez já existindo o furo, ele dá a condição precisa de aumentar o diâmetro desse furo em 10 ou 20%. Temos o brochamento, onde numa única ferramenta eu consigo, de forma de desbastar até o acabamento final, conferir aí usinagens em peças. Tem o tamboreamento, que é responsável por uma rebarbação ou polimento de peças. Tem o rebaixamento, que é um processo onde eu consigo obter 2 diâmetros numa única furação. E assim, a usinagem de processos convencionais, os mais importantes, os mais utilizados, né, foram apresentados a vocês. E aí nós temos também os processos, né, de usinagem com remoção de cavaco, mas não convencional, os um pouco menos utilizados. Eu tenho a eletroerosão, tenho o jato d'água, tenho o plasma, tenho o laser, tenho o jato abrasivo, tenho o feixe de elétrons, o fluxo abrasivo, processo químico, ultrassom, eletroquímico, e todos esses processos têm um assunto muito importante para ser observado, que são os movimentos passivos e os movimentos ativos. Os movimentos ativos são os movimentos responsáveis pelo avanço, pela profundidade, enfim, são movimentos que removem o cavaco. E os movimentos passivos são aqueles movimentos de aproximação, de recuo, que não removem, né, o cavaco, mas são importantes tão quanto, porque é a soma desses movimentos passivos e ativos que determina o tempo de usinagem, onde a gente pode melhorar o processo estudando-os. Outro assunto muito importante na usinagem é a usinabilidade, ou seja, o quanto aquele material oferece de resistência para ser usinado. Isso não depende só do material, depende também de outros fatores, como por exemplo, velocidade de corte, velocidade de avanço, tempo de corte, lubrificação, as condições, né, da máquina e da ferramenta, né, a experiência, né, do operador.
Tudo isso influencia muito nos parâmetros de corte. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Parâmetros de usinagem, exemplo de usinagem convencional torneamento e exemplo de usinagem não convencional eletroerosão. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto usinagem. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!